Olá pessoal, boa tarde, bom dia para quem for ver de dia, boa tarde para quem for ver à tarde, boa noite para quem for ver à noite. Meu nome é Elisandra Thaís da Silva, tenho 26 anos, sou moradora da cidade de Cabreúva, interior de São Paulo. Atualmente eu namoro, não tenho filho e resido com os meus pais, tá bom? Bom pessoal, eu vou estar fazendo esse vídeo, eu vou até tirar o óculos porque tá me incomodando a luz da ring light, mas eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá bom? Em janeiro de 2024 eu passei por uma cirurgia por conta que uma pedra ela se deslocou do rim e ela acabou travando no ureter. Mas eu vou contar mais detalhado para vocês entenderem, tá bom? No dia 20 ou 21, eu não me recordo ao certo, de janeiro de 2024, eu estava trabalhando, era por volta de 11 horas, 11h20 mais ou menos, eu senti uma forte dor. Porém, eu já havia acordado com dor, cólica, enjoo, mas quando eu estou para menstruar, eu sempre sinto esses sintomas, então eu creia que seria a questão da menstruação. Então eu tomei um Buscopan e fui trabalhar, peguei o ônibus e fui trabalhar. Naquele ano eu trabalhava na cidade de Cabreúva Centro, no centro de Cabreúva, não no bairro Jacaré. Então, estava trabalhando tranquilamente quando começou uma forte dor. E aí, deu 11 horas mais ou menos, foi o máximo que eu consegui aguentar. Conversei com o meu gerente, que era o gerente naquele ano, né? Porque depois ele acabou sendo dispensado, infelizmente. Conversei, expliquei a situação e fui procurar atendimento na Santa Casa de Cabreúva. Chegando no local, demorou um bom tempinho para mim ser atendida. A prefeita estava no local também, a prefeita da cidade, viu eu chorando, conversou com as meninas da recepção, mas mesmo assim ainda demorou o atendimento. Passou, após isso fui atendida, né? Ela veio, a médica, e deu um soco bem nessa região assim das costas e pediu para mim tomar 1 litro d'água. Então eu tomei o litro d'água e aí ela falou assim para mim: olha, pelos exames foi constatado que você tá com pedra no rim. Fui medicada e aí ela me passou o remédio que é o Tansulocina. Pelo que eu verifiquei, ele dilata o ureter para poder passar a pedra. Só que, como não era sabido o tamanho dessa pedra, creio que foi meio imprudência dela ter passado o remédio, né? Sem saber o tamanho da pedra. Então, fui medicada, ela me deu um atestado devido à dor, né? E a medicação. Fui embora para casa, comprei o medicamento, tomei e fui dormir. Quando eu acordei, eu já acordei ruim, com muita dor. Aí fui pra UPA do meu bairro, que é o bairro Jacaré. Foi refeito o exame, né? E no exame tava dando 48 mil bactérias. Então medicaram e mandaram para casa. Cheguei em casa, dormi. Quando foi, eu não me lembro se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, eu não recordo ao certo. Mas eu retornei novamente na unidade e aí eles resolveram refazer novamente o exame. Então refizeram novamente o exame, tava dando ainda as 48 mil, então eles refizeram o exame para ver por que da dor, se a bactéria não estava tão alta assim. Então refizeram os exames e aí eu fui embora para casa, medicaram novamente, fui para casa. Chegando em casa, dormi. Quando eu acordei, já acordei com a dor e já acordei com febre. Então aí novamente voltei para a unidade de saúde, que é a UPA, né? E chegando lá, o médico pegou meus exames e uma infecção de 48 mil já havia ido para 648 mil, ou era 738 mil, uma coisa assim. Tava bem alta, bem elevada. Então, ele optou em me internar, principalmente por conta da febre.
Então ele optou por me internar na unidade e resolveu solicitar os exames de imagem, que seria a tomografia, para ver o que de fato estava acontecendo, né? A princípio eu fiz duas tomografias Itupeva, e nas duas tomografias não dava para saber ao certo o que seria que estava na via. Então eles desconfiaram que podia ser tumor, pedra na vesícula, podia ser uma apendicite estourada, mas os exames de imagem de Itupeva não estavam bons. Então eles me mandaram para o São Vicente. Fui para o São Vicente, retornei, e aí sim foi constatado que a pedra deslocou e travou no ureter. Então, devido a isso, eu já entrei para a vaga do CROSS, seria necessária uma avaliação cirúrgica. Na quinta-feira à noite, se eu não me engano, de tarde, a enfermeira veio conversar comigo e ela informou que eles até conseguiriam uma vaga para mim em leito, mas iria demorar muito. O que eles poderiam estar me ofertando? Uma vaga para ficar sentada nas cadeiras, era o que dava para fazer, porque não tinha leito disponível. Então, devido à gravidade, eu já estava muitos dias já internada, eu não comia, só estava no medicamento, eu optei em aceitar, né? Então, na sexta-feira de manhã, eu consegui essa vaga e já fui para o São Vicente. Chegando no São Vicente, já fez a internação no local, e no período da manhã mesmo, já foi passado a avaliação com o cirurgião, e ele explicou, né, que realmente não podia ter passado o medicamento, até porque não sabia o tamanho da pedra, entendeu? Então, como ela havia descido e travado no ureter, não tinha como tirar ela naquele momento, porque tinha o risco de uma sepse, que é uma infecção generalizada. Então, eles optaram por passar o duplo J, e aí eu entrava no antibiótico para poder conter essa infecção. Então, foi feito isso. Por volta das 6 horas da noite, eu já entrei para a sala de cirurgia. E quando foi 7 horas da noite, na sexta-feira, eu já havia retornado da cirurgia. 11 horas da noite eu fui pro quarto, que foi o horário que eu voltei da sedação. E no sábado eu já fui liberada, eu tive alta por volta das 10h30 da manhã. Porém, o médico falou pra mim, o que me deu alta, ele falou, olha, você tem até 3 meses para retirar esse catéter do J, que ele não pode ficar muito tempo no corpo e tem o risco da calcificação. Então eu fui embora. Ah, mas por que você demorou para procurar para entrar nessa fila de cirurgia? Quando eu fui fazer a cirurgia, eu não sei o que de fato aconteceu. Não sei se foi questão de muito medicamento, não sei se o anestesista não dosou a anestesia certa, porém eu acordei no meio da cirurgia. Eu estava entubada, eu estava amarrada, tinha alguma coisa no meu olho. Então, assim, isso fez com que eu ficasse com medo de operar. E o pós-cirúrgico, quando a gente faz uso do catéter duplo J, é muito difícil. É muita dor, é sangramento ao fazer xixi, né? Então, teve tudo isso e acabou, me deu um medo, entendeu? Mas no dia 28 de fevereiro, eu já estava na fila para realizar a cirurgia. Então, nunca operei, não sabia como funcionava. Fui seguir minha vida e fiquei aguardando a cirurgia. Porém, aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Eu trabalhava em uma determinada empresa, não era um dos melhores locais para trabalho, mas era o que tinha no momento. A gente tentava manter a cordialidade no serviço, né, para não afetar. Porém, o meu gestor, ele foi mandado embora. As meninas que trabalhavam comigo, uma estava gestante e a outra trabalhava em outra área. Então, assim, como a gente era uma loja física, acabou que eu tive que ficar todos os sábados após a saída dele e a saída da menina que trabalhava comigo, que estava gestante.
Então eu trabalhei todos os sábados até eles vender a empresa e a nova empresa assumir e contratar uma pessoa para poder intercalar comigo. Então, nesse meio tempo, sobrecarregou questões pessoais, a questão da cirurgia, começou a vir as dores, aí entrou o processo que eu tive as dores, né? E foi indo, né? Até a empresa assumir, que foi em setembro de 2024, se eu não me engano. Deixa eu ver. Setembro de 2024. Eles assumiram a empresa e no final do mês de setembro eles contrataram 2 meninas para poder trabalhar juntamente comigo. No começo, inclusive uma das meninas eu conheço, no começo foi muito bom, mas infelizmente tinha muito leve trás, era um local de trabalho tóxico, como o pessoal diz, né? Então assim, tinha muito leve trás, qualquer coisinha era motivo de confusão, e aquilo acabou me afetando de uma certa forma. Até que no dia do meu aniversário fizeram uma reunião, porque estava tendo uma discordância entre partes ali. Acabei passando para a gestão para ver se eles podiam resolver, e no fim eu acabei saindo como errada. Então, no dia do meu aniversário, uma reunião, eu já estava com todos os meus problemas. Aí começou ali já começou a desencadear. E eu comecei a sentir, ali eu já estava começando a sentir uma dor muito forte nessa parte aqui e repuxava a perna. E o meu pé começou a inchar. Então, na primeira vez, o meu pé também inchou. Então, eu já sabia que poderia ser alguma coisa. Até então, eu estava fazendo exames e não estava dando infecção, porém eu estava com essa dor e não tinha medicamento que cortasse, a não ser o Tramal. Então quando eu sentia dor, eu ia na unidade de atendimento, que é a UPA, né, e tomava medicamento e ia embora para casa, e vida que segue. Mas continuando, no aniversário de uma das meninas que entrou para trabalhar comigo, acabou que chegou até meus ouvidos que eu fui a única que não havia contribuído, né, no aniversário dela, até porque eu não sabia que eles iam fazer, meio que escondiam as coisas, né. E aí, não, na minha parte não foi inveja, mas assim, quando eu peguei aquela festa, aquilo tudo, e chegou pra mim a questão que eu não havia contribuído com nada, me deu uma reação muito estranha que eu nunca havia sentido. E eu comecei a passar muito mal. Começou a me dar falta de ar, começou minha cabeça a doer. E aquela sensação ruim, o meio do peito doía. E ali começou as minhas crises de ansiedade. Até então, chegado na unidade de saúde, foi medir minha pressão, ela estava altíssima. E dali já não parou mais. Eu comecei a ter todo dia crise de ansiedade. Eu chegava em casa, eu estava bem, normal. E aí, quando eu estava subindo para trabalhar, eu sentia os meus dedos dormente. E era uma dormência que ia subindo. Eu já não sentia mais a mão, então eu começava a mexer na mão para ver por que eu não estava sentindo mais a mão. E me dava uma sensação de fadiga, cansaço, falta de ar, e podia ver que a pressão já estava subindo. Até que começou a me dar muita crise seguida, eu procurei a unidade de saúde, não recordo o dia, então eu não vou saber dizer pra vocês, mas foi uma semana antes de eu tirar férias, e minhas férias foi em novembro. Aí eu procurei a unidade de saúde, que é a policlínica no caso, né? E eu fui em jejum, 7 horas da manhã, porque foi um encaixe de emergência. E quando ela mediu minha pressão tava 12/10. Então ela falou assim que não tava legal, né? Já entrou com medicamento. Eu tomei losartana durante um mês para controlar a pressão. E já entrei com a sertralina.
Mas mesmo assim eu ainda tinha as crises de ansiedade, então a empresa optou a me dar férias. Eu tirei as minhas férias. Foi o prazo que o medicamento começou a fazer efeito, no caso a sertralina, e eu também entrei com o tramadol, que ele cortava um pouco das dores que eu sentia. Então, pra mim, essas férias me fez muito bem, que eu tava precisando mesmo, porque eu tava muito ruim. Voltei a trabalhar, continuei sentindo as dores, porque eu precisava andar, apesar que era perto, era só subir minha rua e virar a esquina. Tava praticamente dentro do serviço, mas eu não sabia que o catéter ele entra em atrito com o ureter. Então, eu subia para ir trabalhar, chegava no local de serviço, me dava uma vontade intensa de ir no banheiro a todo momento, e todo momento que eu ia fazer xixi, vinha sangue na urina. Então, eu resolvi, aconselhada por um médico da UPA, a procurar a policlínica e tentar um outro hospital para ver se conseguiria me operar. Consegui, na verdade eu não tinha muito tempo para correr atrás, porque querendo ou não, a gente que é CLT, a gente não tem essa flexibilidade. Aí o povo vai falar assim, ah, mas você não queria. Não é bem assim, porque pra gente fazer uma hora extra, o dia da gente trabalhando, ele praticamente não tem valor, mas uma falta, um desconto, parece que a gente ficou uma semana sem trabalhar, é muito alto. Quer queira, quer não, a gente trabalha para se manter, para se sustentar. Então, acabou que em janeiro, fevereiro, março, abril, acho que foi em abril ou maio de 2025, eu fui dispensada pela empresa, porque eu havia pego vários atestados seguidos, e quando eu havia voltado de um atestado, eu entreguei o atestado, eles me deram a rescisão do meu contrato. Eu aproveitei, né, esse período e já fui correr atrás para ver a questão da cirurgia em outro hospital. Consegui pelo hospital regional, passei com o urologista, refiz todos os exames e marcaram a minha cirurgia para o dia 25 de novembro de 2025, que seria a tentativa da retirada do catéter do Flu-J pela sucção dele, né? Que é puxar ele. Então, fui internada no dia 24, no dia 25 desci para a sala de cirurgia. Infelizmente não deu certo. No ato da sucção, eu acabei sentindo muita dor, houve um determinado sangramento, né? Porque mexeu, né? Então foi cancelado a cirurgia. Foi feito 3 tentativas, nenhuma das 3 o catéter veio e cancelaram a cirurgia. Eles informaram que novamente eu iria entrar na fila como urgência e emergência e que era para sair no começo desse ano, né? Infelizmente até o presente momento não saiu, mas eu estou esperançosa que saia. Eu fiz já um vídeo explicando minha situação, entrar em contato com o Hospital São Vicente. Eles me chamaram para fazer o exame de tomografia e o exame de sangue e urina, porém não me deram mais nenhum retorno, não falaram, não marcaram nada. E eu estava vendo, né, alguns casos, e eu não gostaria de ser casos de estatística, né, porque a gente espera que a prioridade seja a saúde, infelizmente não é. E eu vou estar fazendo uma vaquinha online em prol da minha cirurgia, porque eu quero retornar a ter uma vida saudável, eu quero poder andar, eu quero poder fazer meus exercícios, eu quero ajudar minha família, meu pai, né, que a gente trabalhava junto antes de eu entrar nessa empresa. Hoje a minha vida, ela se limita no básico, e até o básico eu já não consigo fazer mais, eu tenho dores constantes. Mas você toma remédio todo dia? Não tomo, porque eu não aguento tomar o tramal todo dia, ele dá muita dor no estômago. Ele faz um efeito maravilhoso, ele tira a sua dor, mas no outro dia parece que você foi atropelado. É uma dor no corpo todinho, a reação é muito ruim,
eu não fico legal, a visão fica turva o dia inteiro. Então, eu tomo ele na extrema da extrema necessidade. Tento intercalar com dipirona, Buscopan, é o que eu tô fazendo, para não ficar dependente 100% do Tramal. Então, eu quero fazer essa vaquinha online para verificar se eu consigo arrecadar esse dinheiro, né? Eu já consegui fazer orçamento na questão da avaliação com urologista particular. Só a consulta é R$400 e não tem aqui na minha cidade, tem que ser na cidade vizinha. Até o presente momento, nefronologista eu não achei, mas estou procurando. E hospital especializado nessa cirurgia também eu não achei. Eu achei pra longe, mas na cidade vizinha eu não achei. Então eu preciso com urgência dessa cirurgia. Eu não aguento mais esperar. São mais de 2 anos que eu tô esperando. Já procurei vereador, já procurei a prefeita. Ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue dar uma resposta. Por que que tá demorando tanto? Nem eu sei por que que tá demorando tanto. Eu achei que os órgãos competentes poderiam estar me ajudando nessa questão. Ninguém tá me ajudando. Atualmente eu não consigo trabalhar também. Não procurei INSS, porque infelizmente a gente sabe que tem o risco de ser negado. Não tenho advogado para procurar também, porque eu não tenho dinheiro, não estou trabalhando. Então eu estou numa condição muito delicada. Já fiz entrevistas, poderia estar trabalhando, mas infelizmente quando eu conto que eu estou prestes a ser operada, conto da minha situação, acaba que não contratam, ninguém quer ter um funcionário problema, né? Então isso é muito triste. A prioridade de Cabreúva era para ser a saúde, mas infelizmente não é. Aqui deveria ter um hospital para atender os cabreuvanos. Estamos falando de mais de 50 mil pessoas. Como que uma cidade não tem um hospital, não tem um atendimento humanizado? Os valores se inverteram, né? Ao invés de ser a saúde, hoje em dia o valor é dinheiro. Se resume em dinheiro, não se resume em humanização. Perderam os valores. E infelizmente quem precisa da saúde está sofrendo. E eu infelizmente sou um caso desse. Que eu preciso da saúde para voltar a viver. Eu tenho só 26 anos, eu tenho muito pela frente. E eu não quero ser estatística de morte. Eu não quero perder o meu rim. Eu não quero sofrer mais, tomar medicamento todo dia. Mas é muito difícil, é muito delicado. Tô tentando a ajuda de tudo quanto é lado. Quem puder me ajudar, eu agradeço do fundo do coração. Pode ajudar com a vaquinha, qualquer valor é bem-vindo. Mas eu preciso operar. Quem puder entrar em contato com os hospitais, com a administração dos hospitais, fazer alguma coisa por mim, eu fico feliz do mesmo jeito. Só de saber que a minha cirurgia tem uma data para acontecer, só de saber que o meu sofrimento vai acabar, isso é o que mais importa para mim. O resto é resto. O resto a gente corre atrás, né, como o povo diz. Mas eu preciso de uma data para acabar logo esse sofrimento, que é muito sofrido. A gente passa muita coisa, mas mexeu com a saúde, infelizmente a gente fica vulnerável, né? Então, quem puder ajudar com a vaquinha online, com indicações de hospitais particulares para poder fazer orçamento, né? Para verificar quanto que é as internação, UTI, cirurgia, urologista, nefronologista, tudo certinho, né? Pra gente poder arrecadar um dinheirinho para fazer essa vaquinha. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Novamente, quem puder me ajudar, eu agradeço também do fundo do meu coração. Mais uma coisa que eu havia esquecido. Eu trabalho também com venda de móveis aqui em Cabreúva. Aí muitos vão falar, mas você trabalha com móveis, você ganha dinheiro. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para minha família. Então o que a gente arrecada é a mesma coisa se eu fosse um CLT, para comer,
para pagar conta, para sustentar. É o sustento da casa. Não sobra para poder fazer uma cirurgia. Não sobra para fazer um exame particular, não sobra para nada. Então, eu preciso da ajuda de vocês para poder realizar essa cirurgia, tá bom, pessoal? Então, eu fiz esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas e para pedir ajuda de todos. Conto com a colaboração de vocês. Conforme se eu conseguir os Pix, eu venho aqui para estar agradecendo a vocês, porque vocês vão estar me ajudando do fundo do meu coração. Se eu conseguir a cirurgia, melhor ainda, vou ser a primeira a vir aqui contar pra vocês, tá bom? Vou fazer vídeo pra vocês acompanhar o processo, mas eu conto que vai sair logo essa cirurgia, que tudo isso vai acabar, que é só uma fase. Vai dar tudo certo, a gente tem que confiar, colocar na mão de Deus. E eu conto que vai dar tudo certo, né? E eu quero estar gravando outro vídeo contando pra vocês que saiu a cirurgia. E é o que eu mais quero. Tá bom, pessoal? Bom, eu agradeço vocês terem assistido o vídeo até aqui. Desejo um ótimo dia a todos, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um. E acompanhe as minhas redes sociais, Elisandra Thaís. Acompanhem os meus stories, sempre vou estar postando para vocês ficarem sabendo, né? Para manter vocês atualizados referente a isso, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau, pessoal!